A história da família Murdoch é, à primeira vez, o retrato clássico de sucesso no mundo dos negócios. O império midiático que atravessou continentes, mudou opiniões públicas e influenciou diretamente a política de grandes nações. No centro de tudo isso está Rupert Murdoch, um nome que se tornou sinônimo de poder, estratégia e controvérsia, mas por trás das manchetes, das aquisições bilionárias e da expansão global, existe uma narrativa muito mais complexa. Uma história de disputas internas, lealdades frágeis e uma guerra silenciosa pelo controle de um legado. A série documental Dinastia, a família Murdoch, mergulha exatamente nesse território, o espaço onde negócios e família deixam de ser esferas separadas e passam a se confundir de maneira perigosa. Ao longo dos episódios, o que vemos não é apenas a construção de um império, mas o custo humano dessa construção. E talvez mais importante, o que acontece quando chega o momento inevitável da sucessão. Diferente de outras histórias de grandes empresários, o caso dos Murdoch não se resume a decisões corporativas frias ou estratégias de mercado. Aqui, cada movimento carrega implicações pessoais profundas. Os herdeiros, criados dentro desse ambiente competitivo, não são apenas filhos tentando honrar o legado do pai, mas também rivais diretos em uma disputa onde afeto e ambição caminham lado a lado. A lógica é simples, mas brutal. Só há espaço para um no topo. Essa dinâmica se torna ainda mais intensa quando consideramos o tipo de império que está em jogo. Empresas como a Fox News não são apenas negócios lucrativos, são ferramentas de influência capazes de moldar narrativas, interferir em eleições e impactar milhões de pessoas diariamente. Controlar esse tipo de poder não é apenas uma questão financeira, é uma questão ideológica. E é justamente nesse ponto que os conflitos começam a se aprofundar. As diferenças entre os filhos de Rupert não são apenas estratégicas, mas também políticas e morais. Enquanto alguns enxergam a necessidade de modernizar o império e se distanciar de controvérsias, outros acreditam na preservação de uma linha editorial que, apesar de polêmica, se mostrou extremamente lucrativa e influente ao longo dos anos. Mas nenhuma estrutura de poder, por mais sólida que pareça, é imune a crises, escândalos, decisões arriscadas e disputas internas. Começam a expor rachaduras que antes estavam escondidas sob a superfície do sucesso. E à medida que essas tensões aumentam, uma pergunta passa a dominar o cenário. Quem será capaz de assumir o controle sem destruir tudo no processo? Essa, essa não é apenas uma história sobre mídia ou negócios. É uma análise profunda sobre poder, como ele é conquistado, como é mantido e principalmente como ele pode corromper até mesmo os laços mais íntimos. No fim das contas, o Império Murdoch não é apenas construído sobre dinheiro e influência, mas sobre algo muito mais instável, a dinâmica de uma família onde vencer pode significar perder todo o resto. O escândalo das escutas telefônicas foi o ponto de inflexão mais devastador na história recente do Império de Rupert Murdoch. Até então, sua influência parecia praticamente inabalável. Jornais populares, canais de televisão poderosos e uma presença dominante tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Mas bastou uma série de revelações para expor não apenas práticas ilegais, mas uma cultura corporativa profundamente comprometida. No centro da crise estava o tabloide News of the World, uma das publicações mais lucrativas do grupo. Durante anos, o jornal utilizou métodos ilícitos para obter informações exclusivas, incluindo a invasão de caixas de mensagens de voz de celebridades, políticos e membros da família real. O objetivo era simples: garantir furos jornalísticos a qualquer custo. E por muito tempo isso funcionou. No entanto, o escândalo atingiu um novo patamar quando veio à tona o caso de uma adolescente desaparecida. Jornalistas ligados ao tabloide acessaram o celular da jovem e, ao apagarem mensagens antigas para abrir espaço para novas gravações, acabaram interferindo diretamente na investigação policial. Esse ato não apenas comprometeu o trabalho das autoridades, mas também deu à família da vítima uma da falsa esperança de que ainda estivesse viva. A repercussão foi imediata e explosiva. A indignação pública se espalhou rapidamente, transformando um caso de jornalismo antiético em uma crise nacional. Políticos, celebridades e a população em geral passaram a questionar não só o jornal, mas todo o sistema de mídia que permitia esse tipo de prática. O escândalo deixou claro que não se tratava de um erro isolado, mas de um padrão recorrente dentro da organização. As consequências foram severas. Sob a enorme pressão, o News Tell World foi fechado em 2011.
encerrando mais de 160 anos de história. Executivos foram investigados, jornalistas foram presos e o Império de Murdoch passou a enfrentar uma série de audiências públicas e investigações oficiais. Pela primeira vez, Rupert Murdoch foi obrigado a responder diretamente por ações ligadas às suas empresas diante do parlamento britânico. Além do impacto reputacional, o escândalo teve efeitos estratégicos profundos. Um dos mais importantes foi o bloqueio da tentativa de aquisição total da Sky, um movimento que consolidaria ainda mais o domínio da família no mercado europeu. A pressão política tornou essa expansão inviável naquele momento, mostrando que o poder de Murdoch tinha limites, especialmente quando confrontado com a opinião pública. Internamente, o episódio também gerou tensões significativas. A crise expôs divergência entre os membros da família, principalmente em relação à condução dos negócios e a responsabilidade pelos danos causados. Para alguns, era um sinal claro de que o modelo precisava mudar. Para outros, tratava-se de uma tempestade passageira em um império acostumado a sobreviver a controvérsias. No fim, o escândalo das escutas telefônicas não foi apenas um episódio isolado, mas um divisor de águas. Ele revelou até que ponto a busca por poder e relevância pode ultrapassar limites éticos, e como mesmo para um império do tamanho do de Rupert Murdoch, certas linhas, uma vez cruzadas, têm consequências irreversíveis. A venda de grande parte do império do Rupert Murdoch para a Walt Disney Company, anunciada em 2017, foi um dos movimentos mais estratégicos e ao mesmo tempo mais controversos de toda a história da família Murdoch. Não se tratava apenas de uma transação financeira gigantesca, mas de uma decisão que redefiniria o futuro do legado construído ao longo das décadas. O acordo envolveu a venda de ativos da Century Fox, incluindo estúdios de cinema, canais de entretenimento e franquias globais de enorme valor cultural e econômico, como Avatar e X-Men. O montante total girou em torno de 71 bilhões de dólares, consolidando a Disney como uma potência ainda maior no mercado global de entretenimento e conteúdo. Do ponto de vista estratégico, a decisão fazia sentido. O mercado de mídia estava passando por uma transformação profunda, impulsionada pelo crescimento das plataformas de streaming e pela mudança no comportamento do público. Competir com gigantes tecnológicos exigia escala e investimento massivo, e uma integração que nem mesmo o Império Murdoch, em sua forma tradicional, conseguiria sustentar sozinho. Ao vender esses ativos, Rupert não apenas capitalizava em cima do seu próprio sucesso, mas também evitava um possível enfraquecimento futuro. No entanto, dentro da família, a decisão foi tudo menos consensual. James enxergava a venda como uma jogada inteligente e necessária. Para ele, era uma forma de reposicionar a família, afastando-se de áreas mais problemáticas de negócio, especialmente aquelas associadas a controvérsias, como a Fox News, e focando em um futuro mais alinhado com as transformações do setor. Já Lockeland via a situação de maneira completamente diferente. Para ele, a venda representava uma fragmentação do império, uma espécie de desmonte do legado familiar. Herdar uma empresa pela metade não era uma vitória, mas uma perda de identidade e poder. Em determinado momento, o conflito chegou a um nível tão alto que Lockeland chegou a ameaçar romper com o pai caso o negócio fosse adiante. Apesar das tensões, Rupert seguiu com a decisão. O acordo foi fechado e seus efeitos foram imediatos. Financeiramente, cada um dos principais herdeiros recebeu cerca de 2,2 bilhões de dólares, transformando-os em ainda mais independentes e, paradoxalmente, menos dependentes do Império Central para manter sua influência. Mas talvez o impacto mais relevante tenha sido estrutural. Após a venda, o que restou do Império foi reorganizado principalmente em torno de ativos como a Fox Corporation, com foco em notícias e esportes. Isso significava que o núcleo de poder da família passaria a ser ainda mais concentrado e também mais polarizador. No fim das contas, a venda para a Disney não foi apenas uma transação bilionária. Foi um divisor de águas que expôs visões conflitantes sobre o futuro, redefiniu o equilíbrio de poder dentro da família e preparou o terreno para a batalha final pela sucessão. Mais do que nunca, ficou claro que o verdadeiro valor em jogo não era apenas dinheiro, mas controle, influência e legado. O conflito entre os filhos de Rupert Murdoch é o eixo central que sustenta toda a tensão dramática do documentário. Mais do que uma simples divergência familiar, trata-se de uma disputa estratégica por poder, influência e, sobretudo, pela definição do futuro de um dos maiores impérios de mídia do mundo.
Aqui os laços de sangue não suavizam o embate, pelo contrário, intensificam cada decisão, cada desacordo e cada movimento nos bastidores. No centro desse confronto estão dois perfis radicalmente distintos, James e Lachlan. James representa uma visão mais alinhada às transformações contemporâneas do mercado e da sociedade. Ele demonstra preocupação com a reputação do grupo, com questões éticas e com o impacto político das empresas da família. Sua posição se torna ainda mais evidente em relação à Fox News, cuja linha editorial conservadora e frequentemente controversa passa a ser um ponto de ruptura entre ele e o restante da família. Já Lachlan segue uma lógica quase oposta. Para ele, o sucesso do Império Murdoch está diretamente ligado à manutenção de sua identidade original, uma abordagem agressiva, opinativa e altamente lucrativa no campo da mídia. Lachlan não vê problema na controvérsia, ao contrário, entende que ela é parte essencial do modelo de negócio. Sua prioridade não é reformular, mas preservar e fortalecer aquilo que já provou funcionar. Essa divergência vai muito além de opiniões. Ela revela um choque de paradigma. De um lado, a tentativa de adaptação a um mundo em transformação, do outro, a defesa de um modelo tradicional, que consolidou poder e influência ao longo de décadas. E nesse cenário, qualquer decisão estratégica, como a venda de ativos ou o posicionamento editorial, se transforma automaticamente em um campo de batalha. No meio dessa disputa está também Elizabeth, que embora menos exposta diretamente nos confrontos, desempenha um papel importante no equilíbrio de forças. Sua presença adiciona uma camada extra de complexidade, já que ela também representa uma possível alternativa de liderança, dependendo das circunstâncias. O fator mais determinante, no entanto, é a postura de Rupert. Em vez de atuar como mediador, ele frequentemente incentivava a competição entre os filhos. Essa estratégia típica de sua forma de liderança criava um ambiente onde lealdade, competência e ambição eram constantemente testadas. O resultado foi uma dinâmica familiar baseada em rivalidade permanente, onde cada filho precisava provar repetidamente que era o mais apto a herdar o trono. Com o tempo, essa pressão levou a um desgaste inevitável. As divergências deixaram de ser apenas profissionais e passaram a afetar diretamente as relações pessoais. O afastamento de James dos negócios da família não foi apenas uma decisão estratégica, mas também uma consequência de conflitos acumulados ao longo dos anos. No fim, o conflito entre os filhos de Rupert Murdoch não é apenas uma disputa por cargos ou dinheiro, é uma batalha por identidade, sobre o que o império representa e para onde ele deve ir. E como toda disputa desse tipo, não há vencedores absolutos. Mesmo quem assume o controle carrega o peso de um legado construído em meio a tensões, rupturas e escolhas difíceis. A batalha pela sucessão do Império de Rupert não foi um processo formal, transparente ou baseado apenas em critérios corporativos. Pelo contrário, ela se desenvolveu ao longo de décadas como um jogo de poder cuidadosamente orquestrado pelo próprio patriarca. Mais do que escolher um herdeiro, Rupert criou um ambiente onde seus filhos precisavam disputar constantemente a sua confiança e, por consequência, a chance de assumir o controle. Desde cedo, os principais nomes dessa disputa ficaram claros: Lachlan, James e Elizabeth. Cada um deles, à sua maneira, foi inserido nos negócios da família e testado em diferentes funções ao longo dos anos. Entretanto, esses testes nunca foram apenas sobre competência técnica ou desempenho executivo. Envolviam também lealdade, alinhamento ideológico e, sobretudo, a capacidade de lidar com a pressão de um ambiente altamente competitivo. Rupert nunca estabeleceu uma linha sucessória clara. Essa ambiguidade não era acidental, era uma ferramenta de controle. Ao manter os filhos em constante estado de incerteza, ele garantia que todos permanecessem engajados, ambiciosos e dispostos a provar seu valor repetidamente. Cada promoção, cada afastamento e cada nova responsabilidade funcionavam como sinais, muitas vezes contraditórios, sobre quem estava mais próximo do topo. Lachlan, em determinado momento, chegou a se afastar do Império, frustrado com as dinâmicas internas e com a dificuldade de consolidar sua posição. Esse movimento poderia ter sido interpretado como uma retirada definitiva da disputa, mas na prática acabou fortalecendo sua imagem. Seu retorno, anos depois, foi visto como uma demonstração de resiliência e comprometimento, características altamente valorizadas por Rupert. Por outro lado, James construiu uma trajetória sólida dentro do grupo, assumindo posições de grande responsabilidade, especialmente nas operações internacionais.
Durante muito tempo, ele foi considerado o favorito para a sucessão. No entanto, suas divergências ideológicas, especialmente em relação ao papel e à linha editorial da Fox, começaram a criar um distanciamento cada vez maior entre ele e o pai. Elizabeth, por sua vez, sempre ocupou uma posição mais independente. Embora tivesse experiência e reconhecimento no setor, sua relação com o império familiar foi marcada por idas e vindas, o que acabou reduzindo suas chances de assumir o comando em um momento decisivo. Com o passar do tempo, a disputa deixou de ser apenas uma questão de desempenho e passou a refletir visões conflitantes sobre o futuro de negócio. Rupert não estava apenas escolhendo o sucessor, estava decidindo qual direção estratégica o império deveria seguir. Nesse contexto, alinhamento ideológico e continuidade passaram a pesar mais do que inovação ou ruptura. O desfecho começou a se consolidar quando Lachlan passou a assumir posições cada vez mais centrais nas empresas remanescentes após a reestruturação do grupo. Sua proximidade com o pai, somada à sua disposição de preservar o modelo tradicional do império, o colocou em vantagem definitiva. A saída progressiva de James dos negócios da família marcou o fim da disputa em termos práticos. O que antes era uma competição aberta se transformou em uma sucessão consolidada, ainda que carregada de tensões não resolvidas. No fim, a batalha pela sucessão não produziu apenas um vencedor. Ela redefiniu as relações familiares, expôs fragilidades estruturais e deixou claro que, no Império Murdoch, o poder nunca foi simplesmente herdado. Ele sempre precisou ser conquistado, testado e muitas vezes pago com o preço das próprias relações pessoais. O momento em que se define o herdeiro do Império como o de Rupert Murdoch não é apenas simbólico. É uma decisão que determina o rumo de empresas capazes de influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo. Após décadas de disputas internas, testes de lealdade e conflitos ideológicos, o nome que emergiu como sucessor foi de Lachlan. A escolha de Lachlan não aconteceu de forma repentina. Ela foi construída ao longo do tempo, consolidada por uma combinação de fatores que iam além da competência executiva. Diferente de outros possíveis herdeiros, Lachlan sempre demonstrou um alinhamento mais direto com a visão do mundo do pai. Sua defesa do modelo tradicional de negócios, principalmente no que diz respeito à força e ao posicionamento da Fox News, foi decisiva para ganhar a confiança de Rupert. Esse alinhamento ideológico teve um peso enorme. Em um momento em que o Império enfrentava transformações profundas e pressões externas, Rupert não buscava apenas alguém capaz de inovar, mas alguém disposto a preservar aquilo que ele havia construído. Lachlan representava a continuidade, uma expansão do próprio pensamento do pai dentro da estrutura da empresa. Outro fator importante foi sua trajetória pessoal dentro do grupo. Mesmo após um período de afastamento, Lachlan retornou em um momento crítico e assumiu responsabilidades estratégicas com rapidez. Esse movimento foi interpretado como um sinal de comprometimento e resiliência, características que reforçaram sua posição na disputa. Ele não apenas voltou disposto a assumir o controle em um cenário de alta complexidade. Enquanto isso, James, que por muito tempo foi visto como um forte candidato à sucessão, acabou se afastando progressivamente. Suas divergências com o pai e com o irmão, especialmente em relação à direção editorial e ao papel político das empresas, tornaram sua permanência cada vez mais insustentável. Sua saída não foi apenas uma derrota na disputa pelo poder, mas também um reflexo de um choque irreconciliável de visões. Com a aposentadoria oficial de Rupert em 2024, a transição se tornou definitiva. Lachlan assumiu o comando das principais operações remanescentes, consolidando sua posição como líder do Império. Mais do que um cargo, ele herdou a responsabilidade de manter a relevância e a influência de um grupo que já enfrentava desafios estruturais e questionamentos públicos. No entanto, ser o escolhido não significa ter um caminho livre de obstáculos. Ao assumir esse papel, Lachlan também herda todas as tensões acumuladas ao longo dos anos, tanto do âmbito empresarial quanto no familiar. Ele passa a liderar não apenas uma corporação, mas um legado marcado por controvérsias, disputas internas e decisões que impactaram a opinião pública global. No fim, a escolha de Lachlan como sucessor revela muito sobre o próprio Rupert. Mais do que buscar a transformação, ele optou por continuidade. Mais do que apostar no novo, escolheu alguém que garantisse a preservação de uma visão do mundo. E em um império onde poder e identidade estão profundamente entrelaçadas, essa talvez tenha sido a decisão mais coerente, ainda que não necessariamente a mais pacífica.
O chamado Acordo de Paz dentro da família de Rupert não foi exatamente um gesto de reconciliação emocional, mas sim uma solução estratégica para evitar que o Império se tornasse refém de uma disputa judicial longa, cara e potencialmente destrutiva. Após anos de rivalidade entre os herdeiros e a continuidade dos conflitos representavam um risco real não apenas para as relações familiares, mas também para a estabilidade das empresas. Com a sucessão praticamente definida em favor de Lachlan Murdoch, havia ainda um obstáculo crítico. A estrutura de controle do grupo. Os filhos mais velhos, incluindo James Murdoch e Elizabeth Murdoch, possuíam direitos de voto significativos, o que na prática poderia levar a impasses constantes nas decisões estratégicas. Em um conglomerado de mídia, onde a agilidade e coerência de posicionamento são essenciais, esse tipo de divisão interna poderia ser fatal. Foi nesse contexto que surgiu o acordo. A solução encontrada envolveu uma compensação financeira bilionária para que os irmãos abrissem mão de parte do seu poder de decisão. Na prática, isso significava trocar influência direta por segurança financeira e, ao mesmo tempo, evitar uma guerra aberta pelo controle da empresa. Do ponto de vista corporativo, o movimento foi altamente irracional. Ele eliminou o risco de disputas prolongadas nos tribunais que poderiam se estender por décadas e garantiu uma centralização de poder nas mãos de um único líder. Isso trouxe previsibilidade ao mercado, tranquilizou investidores e permitiu que a empresa seguisse operando sem o peso constante de conflitos internos. No entanto, sob a ótica familiar, o acordo revela algo mais profundo. Ele evidencia que as relações entre os herdeiros haviam chegado a um ponto de desgaste, onde a convivência dentro da estrutura de poder se tornou inviável. Em vez de reconciliação, houve uma separação formal de interesses. Cada lado seguiu seu caminho, ainda que reconectado por laços financeiros e pelo legado comum. Para Lachlan, o acordo representou a consolidação definitiva de sua autoridade, sem a necessidade de negociar constantemente com os irmãos. Ele passou a ter liberdade para conduzir o império de acordo com sua visão, uma continuidade direta da linha estabelecida por Rupert. Ao mesmo tempo, a saída dos outros herdeiros do núcleo decisório não encerra completamente as incertezas. O documentário levanta a possibilidade de que, no futuro, novos atores entrem em cena, especialmente as filhas mais novas de Rupert com Wendy. Embora ainda jovens, elas representam uma variável imprevisível, uma estrutura de poder que já demonstrou ser tudo menos estática. No fim, o chamado Acordo de Paz não resolve os conflitos, ele apenas os reorganiza. Ele transforma uma disputa aberta em um equilíbrio controlado, onde o poder é concentrado, mas as tensões permanecem latentes. Uma solução eficiente do ponto de vista estratégico, mas que deixa claro que no Império Murdoch a estabilidade nunca é absoluta, apenas administrada. O futuro do Império, construído por Rupert, entra em uma fase decisiva após a consolidação de Lachlan como líder. Diferente do passado, marcado por expansão agressiva e aquisições bilionárias, o cenário atual exige uma abordagem mais cirúrgica. Manter relevância em um ecossistema de mídia profundamente transformada, ao mesmo tempo em que se administra um legado carregado de controvérsias. Hoje, o núcleo de Império gira em torno de ativos mais enxutos, como a Fox News e operações de esportes e televisão. Isso representa uma mudança estrutural importante. Se antes o grupo competia em diversas frentes, cinema, entretenimento, canais internacionais, agora ele está mais concentrado em áreas altamente lucrativas, mas também mais polarizadas. Essa concentração aumenta a eficiência, mas também eleva o risco reputacional. Um dos principais desafios será justamente esse, equilibrar influência e credibilidade. A força da Fox News, por exemplo, está diretamente ligada ao seu posicionamento editorial firme, que garante audiência e engajamento. No entanto, esse mesmo posicionamento frequentemente gera críticas, pressões políticas e riscos de desgaste de imagem. Sob o comando de Lachlan, a tendência é de continuidade, mas o custo dessa escolha pode se tornar mais alto em um ambiente midiático cada vez mais sensível à reputação. Além disso, o avanço das plataformas digitais e das grandes empresas de tecnologia continua redefinindo as regras do jogo. Gigantes do streaming e redes sociais disputam atenção com modelos de negócio completamente diferentes. Baseados em dados, personalização e distribuição global instantânea,
O Império Murdoch, tradicionalmente forte em mídia linear, precisa constantemente se adaptar para não perder relevância nesse novo cenário. Outro ponto crítico envolve a própria estrutura de poder familiar. Embora o acordo de paz tenha estabilizado momentaneamente o controle nas mãos de Lachlan, essa estabilidade não é necessariamente permanente. A história da família mostra que disputas podem ressurgir, especialmente quando há grandes interesses financeiros e ideológicos em jogo. Nesse contexto, surge uma variável estratégica importante: as filhas mais novas de Rupert com Andy. Embora ainda não estejam diretamente envolvidas na gestão, o documentário sugere que, no futuro, elas podem reivindicar espaço dentro do Império. Isso reabre a possibilidade de uma nova geração de disputas, com dinâmicas possivelmente diferentes, mas igualmente complexas. Há também uma questão mais ampla, quase estrutural. Até que ponto o modelo de mídia construído por Rupert Murdoch continua sustentável no longo prazo? O Império foi erguido com base em influência editorial forte, decisões centralizadas e uma capacidade única de moldar narrativas. No entanto, o ambiente atual é mais fragmentado, mais descentralizado e menos previsível. No fim, o futuro do Império Murdoch não depende apenas de liderança ou estratégia empresarial. Ele depende da capacidade de adaptação a um mundo em mudança, da gestão de conflitos internos e da habilidade de equilibrar poder com legitimidade. Sob o comando de Lachlan, o grupo tende a preservar sua essência, mas a grande questão permanece. Essa continuidade será suficiente para garantir relevância nas próximas décadas? Ou será justamente o fator que limitará sua evolução? A dinâmica familiar no império de Rupert Murdoch é ao mesmo tempo um motor de seu sucesso e a origem de suas maiores fragilidades. Diferente de famílias empresariais que tentam separar relações pessoais de decisões corporativas, os Murdochs operam em um sistema onde essas duas esferas estão completamente entrelaçadas e frequentemente em conflito. Nesse contexto, a manipulação não aparece como um desvio, mas como um instrumento recorrente de gestão de poder. No centro dessa engrenagem está o próprio Rupert, cuja liderança sempre foi marcada por uma lógica de teste constante. Em vez de estabelecer regras claras de sucessão ou papéis bem definidos, ele optou por criar um ambiente de competição permanente entre os filhos. Essa estratégia gerava um efeito duplo. Por um lado, mantinham todos altamente motivados, por outro, impedia a formação de alianças estáveis que pudessem ameaçar sua autoridade. Lachlan, James e Elizabeth cresceram dentro dessa lógica. Cada conquista profissional não era apenas um avanço de carreira, mas um sinal de aprovação paterna. E, em um sistema onde essa aprovação nunca era garantida, a necessidade de provar valor se tornava constante, quase estrutural. A manipulação se manifestava de formas sutis mas eficazes. Rupert frequentemente alternava apoio entre os filhos, criando momentos de ascensão e queda que mantinham todos em estado de alerta. Promoções inesperadas, afastamentos estratégicos e mudanças de posição dentro da empresa funcionavam como mecanismo de controle. Ninguém tinha segurança total sobre seu lugar, e essa incerteza reforçava a dependência em relação ao patriarca. Esse tipo de dinâmica gera um ambiente de alta performance, mas também de desgaste contínuo. As relações deixam de ser baseadas em confiança e passam a ser mediadas por interesse e estratégia. Irmãos se tornam concorrentes diretos e decisões que deveriam ser corporativas passam a carregar um peso emocional significativo. O caso de James ilustra bem esse processo. Ao longo do tempo, suas divergências com o pai e com o irmão deixaram de ser apenas profissionais e passaram a refletir um distanciamento mais profundo. Sua saída dos negócios da família não foi apenas uma decisão estratégica, mas também uma consequência de um ambiente onde o espaço para visões diferentes era cada vez mais limitado. Por outro lado, Lachlan soube operar dentro dessa lógica de forma mais eficiente. Seu alinhamento com Rupert e sua capacidade de navegar pelas expectativas do pai o colocaram em vantagem. Mais do que competência, ele demonstrou adaptação ao sistema, entendendo que naquele ambiente, lealdade e sintonia ideológica eram tão importantes quanto os resultados. A presença de Elizabeth adiciona uma camada extra de complexidade. Embora menos envolvida diretamente nas disputas finais, sua trajetória também foi marcada por aproximações e afastamentos, refletindo a dificuldade de se manter em um sistema onde as regras nunca são totalmente explícitas. No fim, a dinâmica familiar dos Murdoch revela um modelo de poder baseado não apenas em controle externo, mas sobre empresas e mercados, mas também em controle interno, sobre relações e expectativas.
A manipulação, nesse caso, não é apenas uma característica de personalidade, mas uma ferramenta estrutural que molda decisões, define trajetórias e, inevitavelmente, cobra um preço alto, a erosão dos próprios vínculos familiares. Essa é talvez a contradição central do Império Murdoch. Ele foi construído com base em estratégia, disciplina e visão, mas sustentado por uma dinâmica familiar, onde confiança e estabilidade nunca foram garantidas. E em um sistema assim, o poder pode até ser preservado, mas dificilmente vem sem consequência. O paralelo entre a história real da família de Rupert e a série Succession é inevitável e em muitos aspectos impressionante. Embora a produção da HBO não seja uma adaptação oficial, ela claramente bebe da mesma fonte. Um império midiático gigantesco, comandado por um patriarca dominante, cercado por herdeiros que disputam poder em um ambiente onde a fé e a estratégia se confundem. Na ficção, o personagem Logan Roy funciona como um espelho direto de Rupert Murdoch. Ambos são líderes que construíram seus impérios com base em decisões agressivas, visão estratégica e uma capacidade comum de influenciar o cenário político e cultural. Mas o ponto de convergência mais marcante não está apenas no poder empresarial, está na forma como conduzem suas famílias. Assim como Rupert, Logan utiliza a incerteza e a competição como ferramentas para manter o controle sobre os filhos. Os herdeiros em Succession, Kendall, Steve e Roman, refletem em diferentes graus características que podem observar em James, Lachlan e Elizabeth. Kendall, por exemplo, carrega o peso de ser visto como um sucessor natural, mas enfrenta conflitos internos e dificuldades em se alinhar completamente à visão do pai. Algo que já dialoga diretamente com a trajetória de James. Já Roma, mais impulsivo e disposto a seguir a lógica do patriarca, pode ser comparado em certos aspectos à postura de Lachlan, especialmente no que se diz respeito à continuidade do modelo de negócios. Steve, por sua vez, representa uma figura que transita entre o mundo externo e o império familiar, mantendo certa independência enquanto ainda é atraída pelo poder. Uma dinâmica que lembra em parte o percurso de Elizabeth. No entanto, o importante é destacar que essas comparações não são exatas. Elas funcionam mais como aproximações temáticas do que correspondências diretas. O que torna esse paralelo tão interessante é que na ficção os conflitos são levados ao extremo, traições explícitas, alianças temporárias, jogos psicológicos intensos. Mas ao observar a história real dos Murdoch, percebe-se que essa essência destes conflitos já estava presente. A diferença está na forma. Na vida real, as disputas são mais silenciosas, mediadas por decisões corporativas, contratos e movimentações estratégicas, mas não menos intensas. Outro ponto de convergência é a relação entre poder e identidade. Tanto em Succession quanto na realidade dos Murdoch, assumir o controle do império não é apenas uma conquista profissional, é uma validação pessoal. Ser escolhido significa, em última instância, ser reconhecido como digno aos olhos do patriarca. E essa busca por aprovação é um dos motores mais poderosos e destrutivos da narrativa. A ficção também ajuda a tornar visível algo que, na vida real, muitas vezes fica implícito: o custo emocional desse tipo de dinâmica. Em Succession, vemos personagens constantemente em conflito interno, incapazes de estabelecer relações saudáveis fora da lógica de poder. Ao olhar para a família Murdoch, é difícil não enxergar ecos desse mesmo padrão, ainda que de forma menos dramatizada. No fim, o paralelo entre realidade e ficção não serve apenas como curiosidade. Ele funciona como uma lente de análise. Succession exagera, dramatiza e condensa eventos, mas ao fazer isso, revela verdades fundamentais sobre estruturas de poder familiares como as dos Murdoch. E talvez essa seja a maior ironia. A história real é tão complexa e carregada de tensão que, mesmo quando transformada em entretenimento, ainda soa incrivelmente plausível. Ao longo de toda a trajetória do Império construída por Rupert, uma ideia se impõe com clareza: o poder, quando levado ao extremo, cobra um preço, e raramente ele é apenas financeiro. A história de família Murdoch não é apenas sobre sucesso, influência e domínio global da medida. Quer dizer, da mídia. É acima de tudo sobre as consequências de construir tudo isso em um ambiente onde as relações pessoais são constantemente atravessadas por interesses estratégicos. Do lado empresarial, os resultados são inegáveis. O Império moldou narrativas, influenciou eleições, redefiniu o papel da mídia moderna e se manteve relevante por décadas
em um setor altamente competitivo. Mesmo após crises profundas, como escândalos e reestruturações, a estrutura sobreviveu, sob o comando de Lachlan. Há uma continuidade clara dessa lógica: preservar a influência, manter posicionamento e garantir que o legado de Rupert siga ativo. Mas essa continuidade tem um custo que não aparece nos balanços financeiros. As disputas internas, especialmente com James e Elizabeth, revelam um padrão recorrente. Para que o império se mantivesse coeso, a família precisou, em certa medida, se fragmentar. O chamado Acordo de Paz, longe de representar reconciliação, foi uma formalização desse distanciamento, na solução eficiente do ponto de vista corporativo, mas que evidencia o esgotamento das relações no âmbito pessoal. Esse é o paradoxo central. O mesmo sistema que garantiu a força do império, baseado em competição, controle e testes constantes, foi também o que enfraqueceu os vínculos familiares. A lógica de negócios contaminou a lógica afetiva. A aprovação virou moeda de troca. A lealdade passou a ser medida em decisões estratégicas. Nesse ambiente, confiança deixou de ser um elemento estável. Cato Murdoch mostra que poder não é apenas algo que se conquista, é algo que precisa ser sustentado. Muitas vezes defendido até mesmo contra aqueles que estão mais próximos. E quando isso acontece, a fronteira entre liderança e isolamento começa a se tornar cada vez mais tênue. Existe também uma dimensão mais clara nessa história. Em um mundo onde grandes conglomerados de mídia exercem influência direta sobre a sociedade, decisões internas como essas não ficam restritas à família. Elas reverberam para milhões de pessoas a escolha de quem lidera, quais valores são preservados e quais estratégias são adotadas impacta diretamente o tipo de informação que circula no espaço público. No fim, a pergunta que permanece não é apenas quem venceu a disputa, mas o que foi perdido ao longo do caminho. O império permanece, o poder foi transferido, o legado continua. Mas a história deixa uma reflexão inevitável. Até que ponto vale a pena conquistar tudo se o preço é pagar justamente aquilo que deveria sustentar esse poder desde o início, a própria família?